No Estado, o Estado mudou. Não mudou na velocidade que mudaram as empresas, porque a empresa, se não mudou, quebrou, né, gente? Vamos falar, né? Modernizaram os bancos, se você não modernizou o seu, você quebrou, né? Modernizou, terceirizou, a empresa... Hoje, que empresa que tem escritório de advocacia? Departamento jurídico? Quase nenhuma. É muito mais fácil eu contratar um escritório, pagar por demanda, por ação que ele tiver que impetrar ou acompanhar, do que contratar gente, deixar aqui um escritório montado, esperando aparecer uma demanda, né? Isso é terceirização. Isso aconteceu nas empresas, elas fizeram, né? E aí o que acontece? Isso tudo chega, essa nova agenda chega para o poder público. E aí o poder público faz o quê? Então, que mudança que a gente está discutindo? Dá para fazer uma série de recortes. O recorte que eu vou fazer aqui com vocês é mudança na forma de fazer políticas públicas. Tá? Então muda, o Estado muda nessa forma de produzir políticas. E o que são políticas públicas? Todo mundo fala, mas na hora de definir, o que são políticas públicas? Dá uma ajudinha aí. Políticas públicas são, numa versão muito resumida, o Estado em ação. Né? É a forma do Estado atuar. Né? Pode ter parceiros, pode ter ONGs, pode ter sociedade civil junto, pode ter empresa junto, pode, mas tem que ter o Estado. Tem que ter vocês lá, funcionários públicos, agindo em nome do Estado. Né? Então a política pública ela é um conjunto de ações de governo que vai produzir efeitos. Né? Ela a soma de atividades do governo, dos governos que agem diretamente ou através de delegação. Então ele pode agir por meio de uma ONG, por meio de uma OS, por meio de um OCIP, mas é o Estado lá agindo por delegação, né? É o Estado em ação. E o que a gente vai falar é a mudança nessa forma do Estado agir. Então, a mudança do Estado em ação. O que muda na hora de produzir políticas públicas? Bom, aqui. A gente tem uma divisão que ela é um pouco teórica, mas ajuda a gente a entender. A gente fala política pública, tá bom, Estado em ação. Então o Estado vai lá e faz. Não é tão simples assim. Para o Estado fazer, tem que existir primeiro um problema a ser resolvido. Problema é o que mais tem, né? Problema não falta, não tem problema, esse não é falta de problema, nunca vai ser um problema para vocês. Sempre tem alguma coisa para resolver, né? Então, isso, para a gente entender como a política pública se desenvolve, a gente dividiu ela em fases para estudar, né? E são 4 fases: a formação da agenda, a formulação, implementação e avaliação. A gente vai passar rapidinho por elas para a gente entender. Formação da agenda. O que é a formação da agenda? A agenda é o trabalho que o Estado tem que desenvolver. São os assuntos que estão ali pairando na sua agenda para ele resolver. Muito bem, quem é que define a agenda de vocês, servidores públicos? São vocês? Vocês que definem? Vocês chegam lá, já sabem o que vão fazer, fazem o seu dia de trabalho e vão para casa contentes e felizes. Quem que define a agenda de vocês? O governo. O chefe de vocês, provavelmente, certo? O chefe de vocês. É só você e o chefe de vocês que define a agenda? Tem mais alguém que participa? Oi? A sociedade participa. Vamos pensar que a gente tem... Vamos pensar que a gente tem um problema de rebelião em presídio. Tá? No dia seguinte, é você e seu chefe que vão decidir o que vocês vão fazer? Ou vocês vão sair correndo atrás de apagar o incêndio que está acontecendo lá na rebelião do presídio? Vamos supor que teve uma agressão dentro de uma escola pública, uma escola estadual. Você vai chegar no dia seguinte e trabalhar na Secretaria de Educação com a agenda que você definiu com seu chefe, ou você vai correr atrás de saber como é aquela escola que a menina foi agredida, se registraram um boletim de ocorrência, o secretário vai ter que ser deslocado para dar entrevista. Quem é que define a agenda de vocês? Tem um monte de gente dando pitaco na agenda de vocês, né? E é isso que faz o trabalho mais desafiador, né? Mais agitado. Então, a agenda, ela é nada mais do que o espaço de constituição de problemas, é uma lista de problemas ou assuntos que chamam a atenção do governo e dos cidadãos e que devem necessariamente justificar uma forma de ação pública.
tá? Então vamos supor que está faltando chuva. Não chove, está com problema de seca, o clima está muito seco, as pessoas estão até com problema de respiração. Muito bem. Entra na agenda o tema do tempo seco. Dá para o governo fazer chover? Não. Então isso nunca vai entrar na agenda política, porque não cabe a uma ação governamental para resolver o problema. Apesar de ele ser um problema, a sociedade está discutindo ele. Muito bem. Choveu muito, teve enchente. Vai entrar na agenda governamental de vocês? É claro que vai. Porque dava para fazer obra, dava para tirar o lixo, sempre dava para ter feito alguma coisa antes do problema acontecer, né? Então tem que ser um problema que está na lista de prioridades da sociedade, do governo e depende de decisão governamental. Eles têm alguma coisa para fazer para resolver aquele problema, tá? Isso é a agenda. Qual que é o grande desafio? Na formação da agenda interferem muitas pessoas, como vocês disseram, né? Então interfere aqui, interfere uma mudança de governo. A mudança de governo interfere na agenda. Quando um governo é eleito, ele traz um tema novo, né? Quando o Kassab foi eleito, ele trouxe o tema da cidade limpa. Ele trouxe, né? Esse novo governo trouxe. Quando o Lula foi eleito, ele trouxe o tema do combate à fome. Ele trouxe esse tema. Quando o Fernando Henrique foi eleito, ele trouxe o tema do ajuste fiscal, da estabilização da moeda. Então, muda o governo, entram novos temas na agenda. É claro, o governo tem um programa, tem uma propaganda política, tem uma plataforma. Ele traz novos temas para a agenda. Quem mais interfere na agenda? Grupos de interesse que se organizam. Por exemplo, as pessoas que vão, os sem-teto que fecham uma rua. Ou aquelas pessoas que precisam de habitação e queimam pneu na marginal. Vai lá o jornal, para a marginal, todo mundo que está parado na marginal quer saber por que está trânsito, todo mundo vai ficar sabendo do problema deles e isso, pum, entrou na agenda de vocês. Que estavam lá, sentadinhos no computador, trabalhando calmamente, agora tem que resolver o problema daqueles moradores que queimaram o pneu na marginal, né? Então isso entra na agenda, porque a sociedade mobilizada também interfere na agenda governamental. Quem mais? A mídia. A mídia tem poder de colocar problemas na agenda? Tem, e como? Né? E como tem? Por exemplo, vamos pensar agendas políticas que uma novela traz, por exemplo, né? Agora, na novela das 8 que terminou, tinha uma pessoa que era esquizofrênica. Quem pensava no seu dia a dia, alguém que não tem um parente na família, alguém com problema de esquizofrenia, que o Estado, por exemplo, teria que atender a pessoas com problema de esquizofrenia. Ah, mas agora, olha, tem gente esquizofrênica, será que tem atendimento? Vamos olhar lá, a novela traz uma nova pauta, né? Traz pautas, teve uma época que teve uma novela que trouxe a pauta da violência doméstica, né? E aí, inclusive, teve até uma lei mais severa aprovada na sequência para dar conta desse tema trazido por uma novela, né? Então, quem é que faz a agenda? São vocês, o chefe de vocês, a sociedade civil organizada, a mídia, né? Então, são todos atores que interferem na agenda de vocês.